Confirma o som para mim, Valentine, por favor. Dá para escutar direitinho? Ao vivo. Eu acho que tá dando um delay brabo hoje por causa desse tempo. Tá uma ventania aqui, tá um negócio bem louco. Oi, Eliane, oi, Valentine. Vocês estão sentindo esse vento todo que veio agora? Dá pra escutar. Dá para escutar direitinho? Todo mundo vocês duas estão me vendo? Ai, boa noite. Obrigada, Eliane, tá sempre presente. Eu gostei pra caramba da sua participação da outra vez. Mandou agradecimento também. Muito legal essa participação. Então, vamos lá que a Valentina está fazendo os chamados agora. Tá muito vento aí também? Meu Deus, eu achei que eu não fosse nem conseguir começar, porque deu uma ventania aqui, caíram minhas plantas, a janela começou a tremer. Eu falei, nossa, vai fazer esse barulho todinho no áudio, vai ficar ruim. Mas vamos ver. Cauê Silva, boa noite. Viz Universo é a Naru? Oi, Naru, tudo bom, lindona? Vamos falar de yoga hoje, vamos falar de energia, aquelas coisas bem legais que a gente falou na aula. Esperar só a Adri aparecer aqui na sala pra gente. O Cauê. Oi, Débora, boa noite. Vamos esperar a Adriana aparecer. Bom, hoje deixa eu dar já uma introdução para quem está aqui. Conforme o pessoal for chegando, quando a Adri aparecer também a gente fala. A Débora bem sabe, a Débora foi a primeira pessoa que me chamou para uma live e ela sabe o quanto isso foi importante assim para mim, porque eu morro de vergonha dessa interação. Mas a gente tem que ultrapassar as nossas barreiras, né? Perder os nossos medos. Então, a única forma da gente ultrapassar essas barreiras é realmente ultrapassando. Oi, Ariane. É realmente ultrapassando, realmente fazendo, né? Saindo da nossa zona de conforto. E começar, assim, com o pé direito, como foi com a Débora, foi sensacional. Então, a gente começou a fazer, a gente fez essa, eu fiz uma como convidada de uma aluna minha, e aí a gente começou, eu falei, vamos falar de pessoas que inspiram a gente, então tem uma sequência legal, inclusive a Débora também vai estar na semana que vem, o pessoal colocou lá que ia pedir a agenda, tal, eu perguntei, né, se queriam que colocasse a agenda da semana que vem de lives, e eu vou colocar depois agora dessa live, eu vou colocar a agenda, tem gente muito legal, entre elas a coach Débora Teixeira, que é maravilhosa, que me ajudou bastante, que me estimulou a fazer isso, então eu estou exercitando, essa sequência de lives, essa série, Pessoas que Inspiram Pessoas, é para motivar a gente a valorizar as pessoas que estão, às vezes, do nosso lado, pessoas normais, pessoas comuns, pessoas que existem, que têm problemas, que não são beatas, santos, artistas nem nada. São pessoas do nosso grupo, do nosso núcleo, ou que inspiram a gente, ou pessoas que a gente gosta. Então, hoje o convite foi para a Adriana, ontem a gente estava numa reunião. Eu não conheço pessoalmente a Adriana, eu conheço a Ariane, que é uma longa história, depois a gente fala até na live, mas a Ariane colocou, a Adriana me motiva, né, a Adri Veloso. A Adri Veloso me motiva e colocou uma história assim tão bonita que eu falei, eu quero conhecer essa pessoa, porque eu quero que ela me inspire também. Então, nossa convidada hoje é a Adri Veloso, que é do Namastê Moji, ela vai entrar agora como Namastê Moji, e a gente vai conversar um pouquinho, tá bom? Vamos lá, que aí ela se apresenta. Marcele chegou também, Débora colocou bacana a proposta, que legal, gente, obrigada mesmo. Adriana já tá me vendo? Já? Aguardando para mim, tá aparecendo. Quase que a Adri não aparece hoje, gente, também teve Agora vários sim. problemas da gente. Agora Agora deu. sim. Tudo bom? Boa Tudo noite. jóia. Boa Já fiz aqui noite, boa noite a todos. fiz uma pequena apresentação aqui para o pessoal, aí expliquei, né? A gente fez uma reunião ontem, foi até na hora da live da Débora, eu não consegui assistir a live da Débora ao vivo, mas fui lá assistir, tava linda a Débora com a filha dela, assistam no post, no perfil
da Débora, coach Débora Teixeira, tá uma live sobre análise emocional, né? Durante a pandemia e pós-pandemia, então é um assunto bem legal e foi muito leve porque foi ela e a filha dela, né, que é estudante de psicologia, então foi muito bonito. Então, gente, começando a falar com a Adri, que eu vou chamar de vez em quando de Adriana, e ela entrou como Namastê Moji, que é o Eu prefiro projeto Adri, dela, a mas estrutura. Não, não, eu prefiro vamos fazer o Adri. seguinte, eu vou começar, como eu falei que eu comecei com a Drica na outra live e deu certo, porque assim, se a ideia são pessoas que inspiram pessoas, eu quero saber quem é você e que você se apresente para as pessoas que estão aqui, para que você inspire a elas também, como inspirou a Ariane, como a Ariane contou de você, de uma forma tão inspiradora que fez com que eu falasse, não, eu quero conhecer essa pessoa também. Então, se você tivesse o livro da sua vida, a sua vida vai virar uma história, um livro. O que não pode faltar? Qual o resumo? Quais são as suas histórias? O que fez você chegar até aqui? Tá, bom. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, porque é uma forma muito bonita, né? Da gente compartilhar um pouquinho da experiência de vida e um pouquinho do conhecimento. Eu cheguei até aqui por causa de uma série de problemas pessoais, né? Problemas familiares, um monte de questões que eu acredito que muitas pessoas tenham. Então, você às vezes passa por brigas dentro do seu lar, seja com o marido ou esposa, problemas no trabalho. Então, eu estava vivenciando isso de uma forma muito intensa, muito profunda, né? E chegou um momento em que eu não conseguia mais lidar com isso sozinha. Então, eu me questionava: o que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou passando por isso? Tem que ter um motivo, né? Por que a minha vida tá uma droga desse jeito? E eu não conseguia respostas. Então eu ficava num ciclo vicioso de coisas ruins e frustrações acontecendo na minha vida, fazendo um monte de coisas erradas, achando que estava fazendo as coisas certas e só agindo da maneira errada, né? Tanto na educação dos filhos, quanto no casamento, quanto no trabalho, um nível de insatisfação assim altíssimo em todas as áreas da vida. E eu comecei a perceber que eu comecei a me tornar uma pessoa assim muito insatisfeita. Então, eu estava sendo chata, eu era a chata que só criticava, que só colocava defeito, que queria tudo certinho, que nada estava bom, e as pessoas começaram a se afastar, e aí você se vê naquele sentimento de solidão e tudo errado, e você sozinho, ninguém te ajuda, poxa, será que você é tão ruim assim? Tudo dá errado, e será que você merece realmente isso? E isso era uma pergunta muito frequente na minha mente. E eu falei, eu não preciso passar por isso. Então, eu entrei em depressão por um certo período. E como eu estava grávida nessa época, também foi uma outra coisa que veio, assim, como uma avalanche de sentimento, porque uma gravidez é uma coisa que altera muito, né, a vida de qualquer pessoa dentro do contexto familiar. E não era esperado. Então, isso tudo foi se somando, se somando. Chegou um momento que eu falei, eu não aguento mais. Ou eu peço ajuda, ou eu não vejo mais sentido para estar nessa vida com essa existência. E aí eu procurei psicólogo, ele me falou que eu estava no processo de depressão e eu não ia tomar remédio naquele momento justamente por causa da gravidez. Então foi um processo de 1 ano fazendo psicoterapia para eu conseguir parar e falar o que está acontecendo, vou me enxergar agora porque eu preciso cuidar de mim. Se ninguém está nem aí para mim, alguém nesse mundo tem que estar. E eu não conseguia perceber que esse alguém, o mais importante, era eu. Então, eu falei, poxa, se Deus é tão bom para todo mundo, por que não pode ser para mim, né? Mas peraí, quem que é esse Deus? Se eu não frequento igreja, eu não leio sobre isso. Então, eu falei, eu acho que aí é um caminho, né? E eu comecei a estudar sobre religiões. Então, eu estudei sobre Umbanda, eu estudei sobre catolicismo, eu estudei sobre espiritismo, eu fui em igreja evangélica e parece que em todos os lugares que eu ia fisicamente, eu nunca conseguia me identificar com nenhum desses lugares. Parecia que eu estava fora da casinha, né? E com muitas dúvidas. E nesses lugares, essas dúvidas não eram sanadas. Eu falei, poxa, tá difícil, eu acho que o caminho não é por aqui. E aí eu fui para os livros, né? Continuei estudando sobre religião, mas agora através dos livros. E no Espiritismo, eu encontrei algumas respostas, não todas, mas algumas.
E aí eu achei aquilo muito legal, sensacional, e nesses livros fazia referência a outros livros que eu também poderia ler. E aí eu caí no Reiki, né? Fui ler sobre energia, fui ler sobre. Caí no Reiki, achei legal pra caramba, super diferente, porque era uma coisa que eu não tinha conhecimento e fazia total sentido. Aí eu fiquei, nossa, que demais! Aí do Reiki, eu fui estudando, estudando, caí no Theta Healing, né? Aí no Theta Healing parece que fez assim, uau! Nossa, não sei que isso é possível na minha vida, mas então eu quero saber. E aí fiz o curso do Theta Healing, comecei a fazer em mim, comecei a fazer nas pessoas. Foi um processo assim bem intenso, né? Eu tinha muitas questões a serem trabalhadas, eu conseguia identificar essas questões em mim e falar, poxa, agora eu sei que tem um caminho para eu seguir, tem uma luz ali e agora eu consigo enxergar. Porque antes estava tudo escuro, né? Eu estava realmente perdida e eu sempre tive o apoio da minha família, mas eu nunca enxerguei, né, que eles estavam dando esse apoio. E no meu coração, na minha essência, para mim eu estava sozinha, sempre sozinha. Então, sozinha eu fui em busca desses livros, fui estudando, e do Theta Healing, eu continuei esses estudos sobre energia, sobre plano espiritual, e acabei chegando no yoga. Como o yoga é uma coisa assim que não trabalha só a mente, mas trabalha também o corpo, eu me identifiquei muito, muito mesmo. E eu fiz uma aula de yoga, eu nunca tinha feito, eu nem sabia e tal, né, do que se tratava. Todo mundo acha que é só sentar ali e ficar meditando. E eu também achava, né? E aí, quando eu fiz essa aula de yoga, eu falei, nossa, eu tô me sentindo outra pessoa. Foi muito bom. E eu quero isso pra minha vida. E aí eu fui procurar escolas e tudo mais e não dava certo, eu não achava nenhum lugar que era legal de eu fazer, porque não coincidia horário, não dava, era muito distante, ou o preço era muito caro. Tem esse mito, né, do yoga ser uma atividade realmente muito cara. E aí eu fiquei meio frustrada e falei, não, eu não vou desistir. Se isso me fez tão bem, eu vou correr atrás e eu vou perseguir isso. E aí, na internet, fui fazendo umas buscas e comecei a praticar online. E na primeira semana eu falei, nossa, total sentido, porque muitas coisas que me perturbavam, eu já parava e falei, não, peraí, não, isso aqui não é para mim. Eu não vou olhar para isso aqui agora, eu quero lá fazer minha prática. Não, eu não vou me preocupar com tal coisa porque eu tenho que cuidar de mim. Vou lá e vou fazer minha prática. E aí eu fiquei assim, muito interessada e eu queria fazer sempre, eu queria fazer todos os dias. E o meu instrutor me ofereceu o curso de formação de instrutores. E eu falei, não, mas eu não quero ser instrutora, eu quero só praticar e tal. Ele falou assim, não, mas mesmo que você não queira, o curso, ele vai te trazer uma visão ampla, vai te aprofundar na filosofia do yoga e ajudar com essas questões que você falou sobre a vida, sobre o plano espiritual e tudo mais. Aí eu falei, ah, é? Então eu quero. E comecei a estudar e praticar, estudar e praticar. E chegou um momento que as pessoas dentro do meu círculo familiar, os meus amigos, pararam e falaram, Adriana, você tá diferente, o que que tá acontecendo? Falei, nossa, tô fazendo yoga, tô isso, tô aquilo. E realmente, você acordava, antigamente eu acordava, eu não tinha vontade nenhuma de levantar da cama, eu não tinha propósito para levantar da cama. E muitas vezes, quando eu tinha que sair da cama para ir trabalhar e deixar minhas filhas com alguém, ou deixar na escola, ou eu chorava, porque eu sentia que eu estava me despedaçando, porque não era aquilo que eu queria para minha vida. E eu falei, caramba, o que, que eu estou fazendo com a minha vida? E cada vez mais se destruindo. E o simples fato de eu ter essa disciplina, de eu fazer isso por mim, resgatou como se fosse um sentimento de felicidade, né? E eu acordava motivada e eu sempre fiz a prática antes de dormir, né? Por mais intensa que ela fosse, eu acabava fazendo antes de dormir, porque todo mundo ia deitar, descansar. Quando dava 11h30, meia-noite, eu falei, agora é o meu tempo, agora sou eu, então eu vou fazer isso por mim. Né? Eu sempre fazia tudo para todo mundo, lavava louça, fazia janta, dava banho, né? Todo mundo ia deitar, eu falei, agora sou eu. E aí eu ia cuidar de mim. E nesse cuidar de mim, era um dia, 2 dias, 3 dias, chegou um momento em que eu estava me sentindo muito bem. E aí o próprio psicólogo falou, Adriana, olha, eu vou te dar alta porque eu tô vendo que você tá tendo um avanço muito significativo. Falei, beleza, maravilha, né? Porque ninguém quer ficar fazendo psicoterapia pro resto da vida, né? E sem tomar remédio.
praticamente eu tinha conseguido sair da depressão sem o uso de medicamento, sem alguma coisa, uma coisa mais drástica, né? E isso foi muito positivo. Então, eu fiquei esse tempo todo, o curso de formação ele tem duração de 10 meses. Então, foram 10 meses que foram muito intensos na minha vida. Por mais que eu tinha a correria do dia a dia, do lar, eu sempre fazia minha prática, eu estudava e eu passei a entender tudo aquilo que acontecia na minha vida, de bom e de ruim. E eu passei a perceber que eu era responsável por aquilo. Então eu não tinha que ficar frustrada com meu marido, eu não tinha que me frustrar com as minhas filhas, eu não tinha que me frustrar com ninguém. A culpa era exclusivamente minha. Então o yoga, ele trouxe essa consciência, ele trouxe um corpo mais saudável, ele me trouxe muitas alterações na questão alimentar, porque você passa a comer, a se alimentar, pensando no que aquilo está trazendo para você. Então, é um processo de limpeza, tanto no plano mental quanto no físico, né? E quando você desintoxica o seu corpo, você está acostumado a ficar comendo lanche, pizza e fast food, e tudo que tem direito, porque o dia a dia é corrido. Eu praticamente jantava pão, né? Eu e meu marido, a gente jantava pão praticamente de 4 a 5 vezes por semana. Chegava no fim de semana, pedia pizza, comia lanche. Então você está se autodestruindo e aquilo já está no automático, você nem percebe, né? E eu consegui reverter isso daí. E aí você ganha mais energia, você ganha mais disposição e você percebe que as coisas vão se resolvendo sozinha. Então, o yoga, para mim, ele foi um divisor de águas. Eu tinha minha vida antes do yoga e agora eu tenho minha vida depois do yoga. Com muito mais consciência, com muito mais saúde, com muito mais paciência e com muito mais felicidade. Porque hoje eu posso dizer que eu tenho um poder de realização muito grande, né? O yoga, ao longo do processo da formação, eu eu sofri essa transformação, essa mudança que ele nem propunha, né? O yoga não propõe nada. Ele fala, vai melhorar seu estado físico, seu estado mental, mas ele não fala até onde você pode chegar. Porque você chega até onde você se coloca. Então, se Que é você o seu processo, né? é um processo. Então, se você quer atingir um objetivo, você vai caminhando para aquilo. Mas eu não tinha objetivo. Então, eu fui só caminhando, né? Eu fui caminhando e ele trouxe para mim tudo isso. E as pessoas acharam tão legal, tão, assim, que eu tava tão transformada, que elas começaram a falar: nossa, eu quero fazer também. Você não tá fazendo curso? Dá aula para mim. Falei, nossa, será que eu consigo? Eu não conseguia abrir a boca nem para pedir uma pizza no telefone, né? Aí eu falei assim, nossa, mas eu tenho vergonha, eu não vou conseguir. Ai, eu não vou conseguir, eu tô com vergonha. Aí chegava na primeira aula lá tremendo, como é que eu vou falar com as pessoas? Mesmo que fosse meu parente, porque no começo eu dava aula para os parentes, né? Aí depois eu chegava tremendo, eu falei, nossa, eu não vou conseguir. O que que eu vou fazer agora? Ai, meu Deus, o que que eu faço? E isso daí é uma coisa que você vai vencendo, né? Você faz a primeira vez com medo, faz a primeira vez tremendo, na segunda você vai com um pouquinho menos de medo, depois você treme um pouquinho menos, mas você faz. E aí quando chega na 10ª, você, tá, não, eu faço Você já tranquilo, gosta de vamos lá. fazer, né? Já gosta de Você fazer, já faz acostuma. tranquilo. Exatamente. E aí o pessoal vinha na minha casa fazer a prática, porque eu tenho um espaço bom no quintal. Só que daí tinha dia que chovia, tinha dia que tava um sol de 30 graus, e a gente acabou ficando sem espaço, né? Aí eu falei, bom, já que tem tanta gente assim querendo, o pessoal tá interessado, eu vou arrumar um espaço para eu fazer isso. E aí que eu abri o estúdio, né? Aluguei um espaço, falei, eu vou focar nisso porque isso faz muito bem para mim e tá fazendo bem para as pessoas. É muito gratificante você fazer uma coisa que você gosta e ajudar alguém com isso. Então, eu tive casos de aluno chegar em mim e falar assim: Adriana, meu médico diminuiu meu remédio de depressão, eu tô me sentindo ótima. Nossa, eu não tenho mais aquela dor nas costas, ou eu não tenho mais assim, desconforto nas pernas. Então, quando você percebe que você fez essa pessoa se sentir melhor, que você ajudou essa pessoa a conquistar uma coisa que ela queria, nossa, isso não tem preço, é uma coisa impagável. E é aí que você encontra um sentido para tudo isso, né? Porque hoje eu enxergo que lá atrás eu vivia só em mim. Era uma coisa assim, tipo, eu quero, eu preciso, eu vou, eu faço,
Mas e os outros? Não tinha outros, entendeu? Não tinha. Por mais que tivesse minha família, meu marido, ainda era eu. Então eu queria que todo mundo fizesse por mim, que todo mundo me olhasse, que todo mundo ficasse com dó, porque eu estava sofrendo, mas eu não estava tendo serventia, né, para as pessoas. Então, quando você encontra um propósito e consegue ajudar as pessoas, isso é maravilhoso. E aí eu falava, não, vamos lá fazer yoga, que é muito legal, que é muito isso, que é muito aquilo. E as pessoas iam e gostavam. E foi o que aconteceu com a Ariane, né? Então, a Ariane passou por problemas muito semelhantes que o meu, em esferas diferentes, né, da vida. E eu falei, Ariane, faz, que você vai se sentir melhor, isso, aquilo. E aí, no começo, tem aquela resistência, porque as pessoas confundem, né, religião com yoga. E aí, até você explicar que não tem nada a ver, e, sabe, é um processo. Muitas pessoas nem querem ser ajudadas. Então, tá bom, eu vou, mas acaba que não vai, né? E o yoga, ele tem uma coisa muito legal, porque ele tem inúmeras modalidades. Então, se uma pessoa chegar e fizer a prática comigo e não gostar, ela pode fazer uma outra modalidade com outro professor em outro lugar, né? Mas não significa que ela não vai ter essa transformação. Significa que ela vai ter essa transformação de uma outra maneira, né? Com um outro método. Então, isso é muito maravilhoso. E foi realmente o que aconteceu na minha vida. E é plenamente possível acontecer na vida de qualquer um, né? Então, para mim, assim, foi a salvação. A gente fala muito lá no grupo, eu tenho um projeto de educação voltado para o autoconhecimento e a gente tem aula para adolescentes. E aí eu coloco muito essa importância na hora a questão do equilíbrio, né? Equilíbrio de pilares e Sim. tudo, e a importância de você verificar como está o lado de fora para poder organizar a sua parte interna. Então, quando assim, eu nunca tinha feito yoga, eu comecei na quarentena, porque eu falei, gente, o que eu vou fazer? Vou ter que fazer alguma atividade física em casa e tal. E aí eu já estava pesada, o joelho já não estava legal. Eu falei, vou fazer yoga aqui em casa. Aí peguei vídeos na internet, a Ariane mandou, alguns também seus. Aí falei, não, vou fazer, vou ver como é que funciona esse negócio. Eu achava que fosse uma coisa super tranquilinha, né? Que fosse ficar tranquila, não sei o quê. Quando eu comecei a suar, eu falei, esse negócio não é tão tranquilinho assim, não. Mas assim, o que me chamou a atenção foi ele realmente faz a gente prestar atenção na gente, na questão da respiração, e faz a gente se equilibrar mais. Então, os dias que eu começava fazendo yoga, eu gosto de fazer exercício de manhã. Então, os dias que eu começava, acordava, fazia minha meditação e tal, começava a fazer yoga. Aí eu fazia, tipo, parece que o dia ele fica mais centrado, mais tranquilo, Sim, mais, assim, mais equilibrado. sim. Aí veio a ideia que a gente essa semana estava falando disso, da organização de gavetas, de armário, de tudo, mas também da importância ué, você quer ficar mais equilibrado? Faça coisas que te permitam estar mais equilibrado fisicamente, porque tudo o que está dentro está fora, a gente ressoa muito. E isso foi para mim, a minha filha outro dia, aí eu sou indisciplinada. Então tem dia que eu faço, tem dia que eu não faço, aí tem dia que eu tô atrapalhada com as coisas. Então eu preciso colocar ordem em algumas coisas assim. Mas outro dia, aí a ideia de que a palavra estimula mais o exemplo que arrasta. Eu fazendo essas coisas, mostrando pra minha filha, outro dia ela falou assim, não, eu não fiz nada, mas hoje eu fiz yoga. Aí eu falei, opa, que interessante, tipo, né? A gente consegue plantar alguns exemplos. E como você falou, a importância desse teu processo, você não está ajudando as outras pessoas só porque, nossa, eu vou salvar o mundo. Eu estou ajudando Sim. outras pessoas porque isso me ajudou também. Tipo, é a propagação, né? Porque agora parece que tem um processo muito grande de ideia de que a gente tem que ajudar por ajudar, a gente tem que fazer por fazer. E tem muitas pessoas Uhum. que estão fazendo para fora e não estão colocando para dentro tudo Tá isso, né? bem. Não estão primeiro vivendo. O que me chamou a atenção na tua história, e até que eu achei que foi inspiradora para mim, além dessa história da yoga que eu já acho maravilhosa, da tua proposta, do estúdio, de tudo isso que você fez, foi que a Ariane contou. Ariane, resumindo para quem não conheceu, deixa eu falar aqui só. Hoje eu falei que eu vou falar o nome das pessoas também, para ver. Então temos aqui, vamos lá, a Eliane, Valentine, Cauê, a Naru, a Débora, cadê? A Marcele, eu vi o Conrado, vi cadê? A Simone, a Gabriela Henke, muito obrigada. Gleice, teacher, maravilhosa, que semana que vem também vai ter uma live com a Marcele, que é minha aluna no projeto. Ela vai fazer uma live, se eu não me engano, na quarta-feira. Me corrija se eu estiver errada, que vou colocar a grade das lives maravilhosas que eu gosto, que eu curto, que eu quero que todo mundo assista, porque é muito legal. E cadê?
Acho que é isso mesmo. Fabiana, minha cunhada, lá da Paraíba, sensacional. Aí já estamos quase internacionais, sensacional isso. Ó, então, o que eu achei interessante da tua história, obrigada, gente, pela participação, obrigada por estarem aqui, obrigada por estarem comentando. Além de da gente matar a saudade de vocês e vocês assistirem um pouquinho e falarem um pouco comigo e com a Adri, é também o engajamento da página, a gente precisa disso, a gente produz conteúdo, a gente trabalha com isso, então a nossa forma agora de fazer propaganda, a gente não pode estar lá no cara a cara com as pessoas entregando cartão ou ela fazendo aula. Então, a forma que a gente tem agora de captar pessoas e de fazer as pessoas se interessarem pelos nossos conteúdos, pelo que a gente fala, são essas lives mesmo. Então, a gente vai falar e se fizer sentido para vocês, propaguem, falem, peçam para seguir, compartilhem o conteúdo da gente que a gente coloca sempre nos stories, porque faz muita diferença. A história dela, que me chamou a atenção, que a Ariane falou, foi parecida com a minha mesmo. Pô, funcionárias públicas, com vontade de fazer alguma coisa além, um serviço público. Parece que esse momento, assim, a gente falando sobre energia, aquela coisa bem doida, assim, de despertar, parece que veio aquele despertar mesmo, aquela necessidade da gente, quem a gente é, o que a gente tem que fazer no mundo, a vida não é só trabalhar e pagar boleto, e aí a gente vem com aquilo assim, o que eu vou fazer? Então, de repente, você tá num serviço estável, você está num lugar onde muitas pessoas gostariam de estar. E num primeiro momento em que a gente vai fazer essa transição, as pessoas acham que a gente é ingrata. E como Elas te assim? julgam. Sim, porque elas acham que você ficou louco. Como é que pode uma pessoa com família, com carro, com casa, com emprego estável, querer sair, querer fazer alguma coisa diferente? Então, eu cheguei nesse ponto por insatisfação, né? Foi uma insatisfação assim tão grande que eu falei, não, poxa, eu não estou me encaixando aqui. Eu não estou conseguindo ajudar ninguém aqui, eu não estou conseguindo ser feliz aqui dentro. O que eu estou fazendo aqui dentro, né? E não quer dizer que Então, você não fez hoje, o teu trabalho, muito pelo contrário. Você fez bem o seu trabalho, exatamente. você executou bem essa função. É como eu falei numa live, eu fiz uma live com a Marcele, e eu falei, a sensação que eu tive, e foi o que eu acho que me conectou mais a você, quando você estava contando essa história, a sensação que eu tive foi assim, eu já subi o meu monte, fiquei muito feliz lá em cima, mas eu não vou conseguir ficar parada ali, olhando para o mesmo Uhum. lugar, do mesmo jeito. Eu É queria isso descer o monte mesmo. e subir outro, eu queria fazer outra coisa. É, Então, o meu sim, processo, e que é igual ao seu, a gente ainda é servidora pública, a gente ainda tem os nossos trabalhos, mas essa transição, ela é um processo. Mas, assim, a gente já sim, enfrentou outros processos. Então, quando você enfrenta o sim, processo de depressão, quando enfrenta o processo de estresse, estafa, a gente já enfrentou o processo. Quando você encontra uma ferramenta como yoga para te dar uma luz e iluminar e falar assim, não, a vida realmente não é só trabalhar e pagar boleto e fazer o serviço automático. Eu encontrei o reiki, depois os processos de autoconhecimento também. Então, as coisas começam a fazer sentido e cada um vai para o seu nicho de uma forma que todo mundo produz e fica bom para todo sim, mundo. E a gente começa a fazer contatos que são saudáveis e que fazem sentido para a gente. A história com a Ariane que é amiga da Adriana, a Ariane era amiga do meu irmão na adolescência. Então era uma coisa assim, tipo, eu realmente era, oi, tudo bom, tal, com a Ariane. Quando a gente começou a compartilhar essas coisas de terapias holísticas e reiki, autoconhecimento, e a Ariane seguindo, e eu seguindo, logo depois ela começou a colocar suas coisas, eu falei, caramba, é uma pessoa que estava lá atrás e que a gente começa a desenvolver uma afinidade agora. Não que não existisse, talvez a gente entendendo agora de energia, a gente fala assim, não, a energia já ressoava de alguma forma. Ela só não estava sim, afim ainda porque a gente ainda não tinha se descoberto. Então, quando chega esse momento em que ela me apresenta uma pessoa que me parece inspiradora porque reflete muito do meu processo e também faz absolutamente sentido o que você fala e a forma como você falou, e até o respeito que você tem hoje, eu quero agradecer demais por você estar aqui agora, porque a imagina, Adriana eu teve um agradeço. problema familiar essa noite, a Ariane mandou mensagem para mim, a gente quase não faz a live, e ela está aqui, então é o propósito, é a responsabilidade, é o carinho pelo que faz e pelo que quer passar. Então, o respeito que a Adri está agora não é só comigo, não são só com essas pessoas, é com o propósito de vida dela, e eu dou muito valor a isso, eu gosto demais de pessoas que têm essa entrega, que têm esse amor. Você poderia chegar e falar assim, não, hoje eu não estou bem. Mas, Uhum. mas eu tenho certeza que você está aqui agora porque é alguma coisa que te faz bem, que você precisa passar para fora, como você Sim, já tem feito nesse processo. Então, eu te agradeço demais.
Vamos lá, cadê? Entrou mais gente, entrou o meu irmão, Guilherme. Gente, muito obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Você tem alguma coisa mais interessante, assim, de diferente para colocar? Porque eu não conheço algumas coisas que você colocou aqui. Eu não conheço regeneração celular, esse Renemei, não conheço. Sim, Gostaria que você falasse tá. um pouquinho, que eu achei bem interessante. Teta Healing tem algumas coisas que eu já li, mas se você quiser fazer um resumo também é bem legal. E eu acho que qualquer dia a gente pode falar só de chakra, porque se a gente começar a falar sobre chakras agora, a gente não termina nunca mais na vida. Então, Exatamente. fala Eu um vou só pouquinho. primeiro fazer a Uhum. ligação do reiki com o yoga, porque o yoga ele trabalha com os chakras e tudo mais. Então, quem não conhece os chakras e essa questão energética, não sabe o porquê que o yoga funciona tanto. Na verdade, o yoga ele vai trabalhar os chakras de forma igualitária. Então, ele vai fazer essa ativação de chakras e ele vai atuar nas glândulas, né, dos nossos corpos. E aí, o que que acontece? Cada postura que você executa, cada gesto que você faz, isso tem uma atuação direta no seu corpo físico. Tá? Então, quando você começa a praticar o yoga, você fala, caramba, parece mágica, eu tô me sentindo isso, tô me sentindo assim, eu tô me sentindo assim. Mas não é. É porque as posturas que você está trabalhando estão tendo uma atuação direta em cada glândula, porque cada chakra está relacionado com uma glândula diferente do seu corpo e vai secretar hormônios diferentes que muitas vezes você está com essa deficiência e nem sabe, né? Como é o caso da depressão, por exemplo. Então, vou voltar agora, falar um pouquinho sobre o Renemei, que é uma terapia que a gente faz de ativação da energia na coluna, né? É um trabalho completamente gratuito, não pode ser cobrado e é uma terapia que dura no máximo 5 minutos. Então você vai fazendo aquele procedimento na coluna da pessoa e essa liberação de energia da coluna vai acarretando curas físicas, né? Porque a gente fala física, mas a gente não entende que quando acontece uma doença física, é porque ela não foi tratada no corpo emocional, não foi tratada no corpo espiritual e ela se manifestou no plano físico, no seu corpo físico, como uma doença. Então, se já chegou no seu corpo, é porque teve muitas questões ali, muitas vezes de crença, e muitas vezes na infância, que você não conseguiu lidar, não conseguiu tratar e, de certa forma, se manifestou no seu corpo. Então, essa terapia, ela é justamente para tratar qualquer tipo de questão física que você tenha, inclusive emocional, depressão e tudo mais. Então, a gente fazia o atendimento, né, no estúdio de forma gratuita, a gente separava uma hora durante a semana para fazer esses atendimentos e era proibido cobrar, porque era uma coisa voluntária, era um momento em que você se doava para ajudar as outras pessoas. Isso é muito importante, né? Parece que é besteira, mas você se doar, você servir o próximo de forma como uma doação sua, sem cobrar, sem nada, é muito transformador. Né? Eu no começo eu falo, caramba, por que não pode cobrar? Tô perdendo aqui o meu tempo, né? Tô abrindo meu espaço, tô tendo gasto com o meu espaço para receber essas. Por que eu não posso cobrar? E aí é um processo, né? Porque por mais que você fale assim, ah, não, já passei por isso, eu sei como é e tal, você ainda tem aquele orgulho para ser trabalhado. Então, o yoga, ele não faz assim, on-off. Você estava ruim e hoje você está bom. Não. É um processo e conforme a sua dedicação, você vai melhorando e lapidando isso daí. E com o tempo eu entendi que essa forma de você se doar para os outros te traz uma sensação de alegria, de felicidade, de contentamento que você não consegue nem explicar. Por que é tão legal ajudar as pessoas dessa forma? De graça, gastando seu tempo sabe? É um negócio, assim, bem interessante. O Theta Healing eu fiz porque eu achei muito legal o reiki, mas eu queria algo mais, né? Aí eu falei assim, nossa, e como eu tinha visto referência, e parece que as coisas, depois que você começa a estudar, parece que as coisas vão chegando para você sem você ir atrás. Então chegou para mim o Theta Healing, eu falei, nossa, mas será que é tão milagroso, tão poderoso? Eu falei, vou lá ver, vou pagar para ver. E aí li livros, falei, não, agora eu vou fazer o curso. E fiz o curso. E ele é muito intenso. Por quê? Exatamente porque ele vai trabalhar as crenças que você tem enraizadas dentro de você que te impedem de prosperar, que causam bloqueios em você, em todas as áreas da sua vida, e muitas vezes você nem se dá conta.
né? O processo de autoconhecimento, ele é muito bacana, por quê? Porque ele te mostra um monte de coisa que está acontecendo na sua vida, você não sabe nem por que está acontecendo, mas está acontecendo. E aí você passa a ter um entendimento sobre aquilo, aí sim você consegue agir para conseguir corrigir. E aí quando você corrige, você vive uma vida plena, feliz, saudável, começa a prosperar. Você fala, nossa, só porque eu fiz isso? Sim, só porque você fez isso. O yoga, para mim, ele veio como uma coisa que completou tudo, né? No Theta Healing não tinha parte física, né? Nas outras atividades, assim, eu sinto muita falta de fazer uma atividade física porque eu tinha um problema no joelho e eu não podia fazer nenhuma atividade de impacto. Então, eu não podia ir fazer uma corrida na rua, eu não podia nem fazer caminhada. Então, como é uma atividade completamente sem impacto, eu fiz a prática, não era aquela coisa maçante de você ir na academia e ficar várias vezes o mesmo movimento e tal. Então, eu me identifiquei super, por isso que eu parei ali. Mas o processo de autoconhecimento, de você ter uma consciência maior sobre aquilo que você está fazendo, sobre aquilo que você está recebendo, ele é muito profundo, né? E cada um tem o seu momento. Eu aprendi isso com o yoga. Se você me perguntar, mas você indica o yoga para as pessoas, com toda certeza do mundo. Porém, não são todas as pessoas que estão preparadas para isso. Tem pessoas que vão entrar nesse processo de autoconhecimento e vão se identificar com uma igreja, outras vão se identificar com outras terapias, como é o caso da barra de Axis e várias outras que a gente conhece. A massagem também, que é um processo ali que você está em contato muito próximo com outras pessoas. Então, tudo tem o seu propósito. A pessoa precisa só se conhecer o suficiente para saber onde eu me encaixo, o que eu vou E fazer. todas são boas, né? É que cada uma vai ser importante para o processo que a pessoa precisa, né? Então, de repente, a Exato. gente fala apaixonada de algumas técnicas e de repente a gente fala apaixonada, aí a pessoa vai lá e fala, tipo, é só isso? Ah, tá, eu pensei que fosse alguma coisa a mais. Primeiro que quando a gente fala de terapias holísticas, alternativas complementares, que seja o nome que as pessoas gostam de dar, as pessoas acham que a gente vai chegar lá e fazer uma mágica, né? Você vai fazer barra de axis, você vai rolar as barras e a pessoa vai sair de lá Exato. rica, bonita, casada. Não é assim, né? E nunca mais Todos vai precisar e da nunca terapia. mais vai ter problema. Não, a pessoa tem tanto trauma lá para trás que você vai precisar se autoconhecer. Poxa, aí a pessoa tem 30, 40, 50 anos. Olha o processo que ela já andou. Então, olha quantas coisas ela vai ter que buscar e ressignificar e trabalhar. Então, a prática de agora, ela ajuda você a se centrar agora para poder olhar com mais atenção, né, com mais cuidado, para poder ressignificar as coisas já de trás. Então, independe da técnica, né? Claro que tem algumas que a gente vai falar mais, eu vou falar mais apaixonada de umas, você vai falar mais apaixonada. Por quê? Porque cada uma serviu ao processo de cada um. E assim, a ideia agora maravilhosa que eu acho é disso estar se propagando de uma forma tão bonita, porque antes era tudo meio, isso daí é mentira, isso daí é palhaçada, isso daí não funciona nada, isso é charlatanismo. Então, de repente, quando a gente vê agora a situação, por exemplo, eu no começo, para falar do reiki, como a minha estrutura, né, a minha forma de ver as coisas era muito, muito séria, muito rígida, eu tinha que passar, né? Olha, eu tenho um certificado, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e de repente, quando você trata de energia, isso é balela, você não precisa muito disso, você precisa sentir, É que você precisa ninguém vê, praticar. né? Ninguém vê. Então, mas Então, assim, você fala, mas na não, hora que energia. a hora que a pessoa de fora precisa disso, a gente precisa colocar algumas coisas, assim, deixar isso explicado como é que funciona, e algumas pessoas realmente não vão entender, elas só vão entender quando elas sentirem. Então, é elas se dispondo a passar pelas situações, a experimentar isso. E quando eu comecei a fazer o reiki, comecei a ver, eu falei, como é que eu vou falar para as pessoas que me veem como uma pessoa séria, tal, rígida, que eu estou fazendo uma terapia que é em posição de mãos e que eu vou alinhar os chakras e que a energia universal vai fluir. Tipo, parece meio doido, meio assim, oi? O que quer dizer com isso? Mas assim, quando a gente tem um embasamento, então tá, olha, morei nos Estados Unidos e lá é normal. O reiki, por exemplo, eu morava na Flórida. Para fazer reiki na Flórida, a gente tinha que ter a licença. Não é uma coisa simples, você tem que ter uma licença para poder aplicar reiki. Em outros estados, não. Mas, assim, é plenamente reconhecido e aplicado em hospitais. Então, para tratamento de um monte de coisa, assim,
efeito colateral de quimioterapia, para ajuda em cicatrização, tratamento de queimados, existe, é efetivo. Chega no Brasil, as pessoas não conhecem tanto, mas está no Sistema Único de Saúde, já conhece 29 tipos de terapias complementares. Então, terapias complementares. O yoga está lá, minha dança circular. Eu olhava a dança circular e achava, oi, mas olha quanto isso transcende para as pessoas. Então, para mim, talvez não tenha feito o mesmo efeito para algumas pessoas lá, mas isso não desmerece a prática ou a técnica. Então, vamos pensar fitoterapia. Fitoterapia. Então, a gente chegar e falar, chá não cura nada. Do que é feito o remédio? Então, a gente começa a pensar que a gente está voltando para trás num sentido positivo. A gente está voltando às origens, do mesmo jeito que para a gente se curar, a gente tem que procurar a origem dos nossos traumas. Para a gente se curar, a gente tem que se conectar com algumas coisas mais para trás, com a energia, com a ancestralidade, com o que era genuíno. Então, o que era genuíno? É a gente se olhar, é a gente olhar para a gente mesmo, cuidar da nossa vida, né? Então, eu vou cuidar da minha vida. Como que eu vou cuidar da minha vida? Procurando alguma prática que me dê sustentação, que nutra o meu corpo. O mais bonito nisso tudo, de você cuidar da sua vida e procurar alguma coisa por você, é que você, inevitavelmente, vai cuidar e melhorar a vida de todo mundo. Vai inspirar. Junto com você. Exatamente. Você cresce e todo mundo que está ali ao seu redor vai te acompanha. Isso. Porque a ideia do fazer o bem, porque assim, acontece muito que a gente vê a pessoa fala, mas chega e a vida não tá bem, não faz as coisas para si. Eu não cuido de mim, mas eu cuido dos outros. Então, tem alguma coisa errada. Então, primeiro, quando a gente cuida da gente e a gente vê que as pessoas do lado, primeiro os filhos, né, quem tá dentro de casa começa a ver a diferença, então a família viu a diferença. E os seus amigos começam a ver a diferença. E aí você começa a gostar de fazer a diferença, e isso se amplifica de uma forma tão boa. E a proposta dessa, a Ariane colocou aqui, inspira pessoas. A proposta é essa mesmo. Pessoas comuns inspiram pessoas. Pessoas que fazem os seus próprios processos. Quando você encontra o seu propósito, você inspira naturalmente outras pessoas a encontrarem os propósitos delas. E não necessariamente vão ser os seus. Pode não ser o seu caminho. Mas quando a pessoa chega e fala assim, não... porta de entrada para ela se encontrar. Exatamente. Se você consegue, eu também consigo. Se para você foi yoga, de repente para mim pode ser uma outra coisa, mas tem saída. Então, para a pessoa que está numa situação de ansiedade, de estresse, de depressão, que está num momento assim, naquela puxada bem para baixo, qualquer pessoa que esteja irradiando isso, que esteja... Não, eu consegui. Você hoje, para falar para os seus alunos, para as pessoas que você convive, é melhor você chegar e falar assim, não, eu já passei por depressão, então eu sei o que eu estou falando. Você fala o melhor exemplo que eu tenho de transformação sou eu mesma. Porque hoje eu sou uma pessoa que eu como o mínimo possível de açúcar, eu já não tomo mais leite. A carne eu já não comia mesmo, mas eu deixei de comer outras coisas, né? Que eu comia peixe, agora eu já não como mais. Então, isso tudo tem um impacto na vida, né? Então, você começa a agir de forma diferente, e isso traz resultados diferentes. Então, o que a pessoa não enxerga quando ela está num processo de depressão, num processo de ansiedade, é que ela está num círculo vicioso, dando os mesmos passos e querendo resultados diferentes. E ela não enxerga, porque ela está ali dentro, ela está focada só naquilo. Ela não põe a cabeça para fora e fala, nossa, eu posso olhar para outro lugar. Então, para ela, não tem luz, não tem caminho, lá a luz no final do túnel, e ela não tem o que fazer. Então, ela fica naqueles passos e é um caminho frustrante. Ela vive uma vida porque ela tem que cumprir aquele papel ali, né? Isso é muito triste. Então, das crianças. Eu falo muito para as crianças no projeto. E a gente tem a mania de ficar... A zona de conforto, ela é aquele ciclo lá vicioso. É a zona de conforto, ela limita, ela tá ali. Para você sair daquele ciclo vicioso, daquela zona de conforto, você tem que dar um passinho para o lado. E quando você dá um passinho para o lado, você já sai do ciclo, você já vira uma espiral, porque aí você consegue entender que dá para crescer. Não é tão fácil, não é tão simples, mas você tem que dar o passo. Aí eu gosto muito de remeter à infância mesmo. A gente não nasceu andando, a gente não nasceu correndo, a gente não nasceu fazendo todas as coisas que a gente faz. A gente foi aprendendo, a gente seguiu o nosso processo. Então, o processo de felicidade, ele é construído. O processo de prosperidade, ele é construído. O processo de saúde, ele é construído. Então, se a gente começar a dar os nossos passos
para alinhar os nossos pilares, como é que está o meu físico, como é que está o meu mental, como é que está o meu espiritual, como é que está o meu emocional, eu vou conseguir alinhar o meu corpo e a minha mente, a minha alma de uma forma que eu consigo avançar e sair um pouquinho disso. É um pouquinho de Mas a cada tem um dia. detalhe, As pessoas querem tem um detalhe mágica, né? muito Querem aquele clique. importante, que é o seguinte, a gente fala no processo, mas a pessoa não enxerga como um processo, ela quer o resultado. E elas param no meio do caminho porque elas querem o resultado de imediato. Então, elas tinham uma vida de 5, 10 anos de atitudes erradas, de comprometimento da saúde, de ações que ela tomava ali que acabava com o corpo, acabava com a mente. E na hora de fazer o processo para restabelecer isso tudo, ela não quer porque ela quer aquilo ali em um mês ou 2 meses. Então, ela acaba entrando em um outro processo de frustração. E aquela sensação de que ela não consegue terminar nada que ela começa, aquela sensação de que dá errado para ela tudo que ela faz, ou que aquilo não é para ela não tem jeito mesmo. Então isso é muito perigoso, porque isso daí deixa a pessoa desgostosa da vida. Né? Ela fala, poxa, por que fulano consegue e eu não consigo? Mas ela não olha para ver que o fulano está lá 2, 3 anos, 4, 5, 10 anos nesse processo. E ela não quer viver o processo, ela quer viver o resultado. E o processo é o que mais bonito você tem para você viver, porque é o momento que você vai se construindo para aquilo, para a hora de chegar e desfrutar do resultado. A gente tem essa questão muito imediatista, né? De falar assim, não, vou começar yoga, e aí no mês que vem você já quer o corpo todo definido, o músculo tonificado, mas não é assim. O yoga, ele traz resultado imediato, né? Mas a pessoa, às vezes, ela tá num processo tão ruim que ela não percebe. Ela Algumas não pessoas, eu percebe. demorei 3 meses. As mudanças são sutis, né? Ela não é um negócio assim, você tá com dor nas Exatamente. costas e vai melhorar. Não, você tá com dor nas costas, mas hoje você vai levantar um pouco melhor. Não quer dizer que você vai esticar completamente, mas você vai ter uma. É Exato. isso, a gente não se observa. Então, as pequenas mudanças, os pequenos passos, a gente não percebe. O Tenente Auleta Sim. colocou aqui: a mídia não divulga e nem incentiva técnicas voltadas a terapias e questões espirituais, muito por conta do interesse em manter as pessoas dependentes de processos reativos, como remédio, por exemplo. Foi uma coisa que a Drica colocou na live que a gente fez, sobre gordura, sobre o quanto que a mídia, o sistema, né, a indústria farmacêutica coloca os ideais de beleza ou os ideais de padrão, né, as coisas que tem que fazer de uma forma para vender a infelicidade. Então, você nunca vai estar bem, você nunca vai estar feliz. Então, se falar que a yoga é uma coisa tranquila que você pode fazer com prática, é uma prática tranquila, você não precisa gastar milhões para fazer yoga. Você não precisa fazer muita, você não precisa gastar milhões para fazer reiki. É só energia. Então, se falar assim, não, olha, essas terapias alternativas, essas terapias complementares ajudam na vida, imagina, isso não vem de remédio. E nem Antidepressivo, as pessoas vivem. refrigerante, Nem nem leite, refrigerante, nem nem nada. nada. Nem carne, né? Tipo, nem. Nem Imagina, como é carne, que você vai falar exatamente. assim: olha, a carne, diminuir a carne vai se utilizar um pouco mais, seu corpo você vai sentir efeitos melhores, você vai sentir as melhoras em algumas coisas, né? Tipo, algumas dores vão ser aliviadas porque você reduz a carne ou você reduz o leite. Como é que você vai falar isso? A televisão nunca vai falar Sim, isso, os meios de é. comunicação nunca vão Mas falar isso, porque. no yoga, a gente não coloca nada forçado para a pessoa. Você tem que parar de comer carne. Isso não existe, tá? Não, Tem algumas modalidades em que a pessoa faz com que o aluno se empenhe ao máximo, por exemplo, uma postura. Faz com que ele faça a abertura lá sem ele conseguir. Isso existe sim, mas é uma modalidade e a pessoa precisa entender um pouquinho que aquilo ali não serviu para ela, ela tem que trocar. A modalidade que eu pratico é no conforto. Se tá confortável para você, faça. Se não tá confortável, não faça. Você não vai ser nem melhor e nem pior que ninguém se você não fizer aquilo. A questão de você, a minha, tá? Vou falar por mim porque é o que eu conheço. A minha questão de parar de tomar leite, de parar de consumir açúcar, é justamente porque você trabalha toda a limpeza, a purificação do seu corpo físico e energético, e aí você pega lá um alimento que vai acabar com tudo que você acabou de fazer em relação à limpeza. Então você vai sujar tudo de novo, vai ter um baita trabalhão para fazer mais uma prática, para colocar tudo isso para fora. Então por que você faz isso, sabe? Não faz sentido. Então começa a não fazer sentido para você de forma automática. O professor não chega no aluno e fala assim: para de comer açúcar. Não.
você começa a se sentir mal comendo aquilo ali, entendeu? Tomando aquele leite, sabendo que aquilo ali tá cheio de produto químico, passou por muito processo químico que vai acabar destruindo o seu corpo. Então é E uma coisa esse que não foi o vem seu primeiro automaticamente. passo, né? Esse não foi o seu primeiro passo. Olha quantos passos Não, você já deu para chegar até aqui. Então, na hora de você chegar para uma pessoa que acabou de chegar sedentária, depressiva com alguma coisa, você nunca vai falar uma coisa dessas, assim, para de comer isso, para de sim. comer aquilo. Você primeiro comece com a yoga, primeiro se conheça, primeiro centra, primeiro equilibra, né? Primeiro tenta, Uhum. respira. A primeira coisa, né, da yoga que eu achei sensacional, primeiro É, respira. Senta respira. As pessoas não confortável e sabem respira. respirar, A gente exatamente. não sabe respirar, é muito louco. Eu falei, eu fui com preconceito com a yoga, porque eu falei assim, eu não consigo fazer yoga porque o negócio é muito calmo, é muito tranquilo. Meu, até a hora de eu pegar uma aula punk, que eu saí suada, aí eu saí daqui do quarto e fui É. pra sala, as meninas, o que que foi? Eu falei, tava fazendo yoga. Aí a minha pequena, não, mas tá toda suada. Eu falei, eu nunca mais acredito nesses yoga aí que eu achava que era tudo tranquilo. Eu falei, não, esses são hardcore mesmo. É sensacional. Bom, tá dando. O tempinho tá terminando. O Kaká entrou também. Oi, Kaká, tudo bom? Deixa eu ver se entrou mais alguém que eu não vi. Yara, Emi, eu não conheço também. Tudo bom, gente? A Sandra Mara, Camila Araquã, Laninha Life. Pessoas entraram. Muito obrigada pela participação de vocês, por terem entrado. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar agora. A gente tem alguns minutinhos, mas eu gostaria de fazer o convite primeiro da Adri para conhecer o espaço dela, para falar sobre o trabalho dela e colocar ela. Ontem ela falou que se colocava à disposição para atender dúvidas direto pelos perfis dela. Então, ela entrou pelo Namastê Moji, tem o Dri Veloso também. Se quiser entrar em contato com ela, siga, compartilha. É muito importante para quem produz conteúdo, para quem está divulgando, para quem está começando o trabalho dessa forma mais intensa, como ela está fazendo em rede social agora. A gente está vendo o quanto é difícil, a gente precisa de uma pessoa ajudar a outra. Então, do mesmo jeito que a gente está se dispondo a fazer o nosso trabalho de ajuda, a gente também pede um pouco de ajuda nessa área em que vocês sabem que precisa. Então, a gente precisa do engajamento, a gente precisa da curtição, a gente precisa do compartilhamento. Se vocês gostarem do conteúdo da gente, a Marcele já colocou, já quero aprender e ter aulas. A Adri dá aula online. Dri, então já fala agora, falta pouquinhos minutos para terminar, sobre o seu espaço, sobre como é o seu trabalho. Fala aí. A Eliane colocou, a yoga é recomendável para asmáticos? Sim, porque ele trabalha bastante atividade respiratória. Ele é super indicado para quem tem qualquer questão respiratória. Quem é fumante, no começo pode sentir um desconforto um pouco maior, tá? Mas ele trabalha o ganho da capacidade respiratória, faz com que você crie essa consciência de respirar. Então é bem bacana. Eu sou uma pessoa que tenho asma, né, desde a infância, então é uma coisa que me acompanha a vida inteira. E eu tive muitos benefícios fazendo a prática do yoga. Isso eu posso falar com experiência, né? Então, Então tá, sobre fala o da sua espaço. página, do seu trabalho, de tudo, que aí a gente já E direciona todo mundo para lá também. legal. Não estou atendendo físico, gente, por causa da pandemia. Tem muito aluno do grupo de risco. Eu mesma, por ter, né, a questão da asma, estou enquadrada como grupo de risco. Então, eu não quero correr esse risco desnecessariamente. Eu acho que a gente não precisa se expor a esse ponto. A gente consegue suprir essa lacuna com as aulas online e é o que eu tenho feito. Eu dou aula online ao vivo uma vez por semana, toda quarta-feira às 18h30, pelo Google Meet, para os alunos da plataforma. E as aulas no site, eu toda semana coloco uma aula de 1 hora, uma aula de 30 minutos, uma aula de 15 minutos e uma atividade de meditação. Então, toda semana tem conteúdo novo. O site é namastê yogabemestar.com. Quem tiver interesse, quiser lá, tem o blog também que tem algumas informações. E o YouTube também, tem um canal no YouTube, Namastê Yoga Bem-Estar, tem bastante conteúdo gratuito. A gente vai produzindo conteúdo praticamente todos os dias, então essas plataformas estão sendo alimentadas. Então tá, eu queria agradecer muito, Dri. Você realmente é Eu uma que pessoa agradeço. que inspira pessoas. Então, assim, você contar a sua história de vida é tão bom quanto você falar do que a yoga fez para você, porque você mostra os seus processos e estimula outras pessoas a iniciarem os processos delas. Então, a questão de ser exemplo, né, de ser inspiradora, é isso.
Então, você não precisa de milhares de seguidores, você não precisa ser alguma pessoa plenamente famosa para inspirar pessoas. E eu espero, sinceramente, que você continue inspirando pessoas como a sua história me inspirou por meio da Ariane. Então, você inspirou a Ariane, que me falou sobre você e isso me inspirou, e outras pessoas que estão aqui online também estão inspiradas. Então, a Sandra Mara colocou que ela nunca soube essas informações sobre yoga, isso é importante. Então, tem muita gente que ainda não tem acesso a essas informações e estão tendo por você e podem se inspirar em você. Queria muito agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que participou, todo mundo que deixou um pouco, né, dedicou um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente, por consideração, por gostar do assunto, por conhecer a mim, por conhecer a Adri. Na verdade, o que a gente espera é que vocês consigam propagar esses conhecimentos, propagar essas referências também. Então, tem muitas pessoas maravilhosas aqui. Então, tem a Ariane com conteúdo, tem a Débora Teixeira com conteúdo, tem a Marcele Simões, que também tem conteúdo, tem o Tenente Auleta, que também vai estar na semana que vem. Daqui a pouco eu já coloco a agenda de lives da semana que vem, de terça a sexta. Eu vou ter live com todo mundo, vai ser bem sensacional. Então, vai ter a Sharon Ascioli, a do Dança do Quadrado, a compositora do Dança do Quadrado, radialista lá da Flórida. A gente vai fazer 5 horas da tarde, porque por causa do fuso e por causa que a gente conseguiu conciliar a agenda dela. Vai ter a Débora Teixeira, coach, a gente vai falar sobre várias coisas, família, fé e tudo. Vai ter o Tenente Auleta, falando sobre liderança. Vai ter a Rafaela Góes, que ela é administradora e trabalha com desenvolvimento pessoal. Então, sensacional, é um grupo de pessoas que me inspiram, que são importantes para mim, assim, que eu valido muito o conteúdo. E você faz parte desse grupo agora também, Dri. Muito prazer em conhecer você, muito prazer em ter você nesse papo. A gente vai se falar muitas vezes, com certeza. Obrigada, Ariane, por esse presente também, por essa inspiração. Então, gente, muito obrigada. Pessoas inspiram pessoas, nunca esqueçam disso. Continuem inspirando, sejam inspiradoras. Divulguem pessoas que inspirem para que elas inspirem cada vez mais, porque a gente fala que as coisas não mudam, elas não mudam porque a gente não muda, porque a gente não faz mudar, porque a gente não faz essas pessoas aparecerem mais e fazerem sentido na vida das outras pessoas. Tá bom? Muito obrigada a todos. Segunda-feira, no Espaço Terapêutico Raízes, tem o Reiki Solidário para quem quiser conhecer, perguntar sobre yoga, vai lá na página da Dri, perguntar sobre Reiki, a terapia de autoconhecimento, vem comigo. Amanhã tem a live da Gabriela Fortuna, que é a minha terapeuta maravilhosa, que vai falar sobre a abertura do curso agora, integração humana e captação psíquica. Não percam, tem muita coisa boa, tem muita gente boa para vocês conhecerem. Vocês seguem tanta gente famosa, que já tem dinheiro, que já tem expressão. Segue a gente, segue essas pessoas que querem divulgar esses conteúdos e que são tão bons quanto esses famosos. Tá bom? Um beijo a todos. Obrigada, Adri. Fica com Deus. Melhoras para o seu tio. E sigam a Adri lá e acompanhem as páginas dela. Adri Veloso e Namastê Moji. Tá bom, gente? Obrigada mesmo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima live. Boa noite. Boa noite.